Alô você, amigo tricolor, estamos de volta e o negócio é o seguinte, Fluminense 4, Ulsan 2. É isso, galera, falaremos sobre a partida do Fluminense na noite de ontem, que deixou o torcedor tricolor de coração acelerado, de olhos arregalados. Como eu botei aqui na thumb, foi uma espécie de montanha-russa tricolor, mas no final das contas deu tudo certo. Estamos a um empate da classificação para as oitavas de final do Mundial da FIFA. É isso, quer saber tudo que rolou nesse jogo maluco na noite de ontem? Então fica por aqui, porque hoje eu vou contar tudo pra vocês. Andrei, solta a vinheta. Vamos lá, galera. Quero começar falando sobre as escolhas do Renato Gaúcho para o jogo de ontem. E o Renato vem fazendo uma coisa que poucas comissões técnicas fizeram nos últimos anos. O Renato vem escalando o time do Fluminense de acordo com o contexto encontrado na partida. O Fluminense que enfrenta o Borussia não é o mesmo Fluminense que enfrenta o Ulsan. Justamente porque são adversários diferentes e no final das contas o treinador ele precisa montar estratégias também diferentes. Então qual era o contexto enfrentado pelo Fluminense na noite de ontem? O Fluminense enfrentaria um time retraído, marcando em linha de 5 em bloco baixo. Portanto, o Fluminense precisaria escalar jogadores com capacidade para furar esse bloqueio imposto pelo time sul-coreano, através de passes, através de jogadas individuais. Então, no lado esquerdo, ele tira o René e coloca o Fuentes, que é um lateral muito mais ofensivo, tira o Canóbio e coloca o Serna, que é um ponta mais agudo, um ponta também com um poder de finalização melhor do que o do Canóbio. No meio de campo, ele tira o Nonato e coloca o Ganso, que é um jogador que tem uma capacidade maior de achar passes diferentes, de achar passes por dentro do bloco, passes em profundidade. É um cara que tem essa capacidade de pensar o jogo, diferente do Nonato, que é um jogador que traz outras características. Falaremos até sobre o Nonato um pouquinho mais pra frente. No ataque, ele tira o Everaldo, que vem numa fase complicada, né? Um jogador que está claramente sem confiança, e coloca o Germancano. E qual era a ideia? Fluminense amassaria o Ulsan, conseguiria criar oportunidade de gol, e numa dessas a bola sobraria ali pro Germancano e ele guardaria no fundo do barbante. Com certeza essa foi a ideia do Renato Gaúcho. Só a entrada do Guga que eu não entendi muito bem, porque o Samuel Xavier é reconhecidamente um lateral mais ofensivo que o Guga, um lateral com mais recurso ali no último terço. Então talvez tenha sido uma questão física, a gente não sabe, mas o fato é que o Guga entrou ali no lugar do Samuel Xavier. E aí nós vimos um Fluminense que amassou o time do Ulsan nos primeiros minutos de jogo, na verdade durante grande parte do primeiro tempo. O Fluminense teve incríveis 76% de posse de bola e finalizou 15 vezes. Ou seja, o Fluminense teve controle e volume. O Fluminense fazia um bom primeiro tempo até que as coisas começaram a ficar esquisitas. Mas antes das coisas ficarem esquisitas, o Fluminense abre o placar ali com um golaço de falta do John Arias, né? A bola morre na gaveta, uma cobrança de falta belíssima do colombiano mais amado do Brasil. E quando sai o primeiro gol, eu não sei vocês, mas o meu pensamento foi o seguinte: agora a porteira abriu. O Ulsan vai ter que sair para o jogo, o Fluminense vai meter 2, 3, 4, 5. Porque dava para ver que era realmente um adversário muito frágil. Para o nosso terror, não foi o que aconteceu, né, galera? O Fluminense acaba sendo punido. E isso daqui é assim, é só no futebol, cara. Futebol é um esporte incrível justamente por conta disso. O Ulsan, que pouco ameaçava a meta do Fábio, que pouco passava do meio de campo, acaba encaixando ali um contra-ataque, faz o gol de empate e no final do primeiro tempo faz o segundo gol e deixa a torcida tricolor de cabelo em pé. E vamos falar dos gols sofridos pelo Fluminense. Não posso mostrar as imagens por aqui, a FIFA é super chata em relação a isso, mas falaremos dos gols. E o primeiro gol sofrido pelo Fluminense sai numa transição rápida do Ulsan. O Ganso perde a bola
no nosso ataque, ele tenta um passe diferente, acaba errando. Vem o lançamento para o lado direito de ataque do Ulsan. O Freitas não controla bem ali o duelo com o adversário, deixa o adversário efetuar o cruzamento. O Fábio sai mal do gol, a bola acaba passando pelo Fábio, ele fica fora do gol. O Guga não consegue fazer a recomposição de maneira eficiente, acaba ficando para trás, e o jogador fica completamente livre, com o gol completamente aberto para marcar ali o gol de empate contra o nosso tricolor. E aqui é importante falar sobre Paulo Henrique Ganso, que ontem, pessoal, fez apenas a sua 13ª partida pelo Fluminense em 2025. São apenas 13 jogos de Paulo Henrique Ganso este ano. Por quê? Porque o Ganso, lá em janeiro, teve um problema no coração e voltou a jogar somente em abril. Isso mesmo, há 2 meses o Ganso voltou a jogar. Então é claro que ele não está no auge da sua capacidade, é claro que ele não está no ritmo ideal. E aí a gente vai lembrar do planejamento que foi feito no início do ano, porque o Fluminense teve a notícia do Paulo Henrique Ganso em janeiro e escolheu confiar no Lima para a posição de meia. O Lima foi escalado de meia várias vezes esse ano, nós sabemos que não rende dessa maneira, e o Fluminense lá no final da janela, na Bacia das Almas, foi atrás do Lescano, que foi uma contratação interessante, mas trata-se de um reforço que não vai jogar imediatamente, ele não pode ser o substituto direto do Ganso. É um menino que está em desenvolvimento e principalmente em adaptação ao futebol brasileiro. Lescano é jogador para daqui a um tempo, não é jogador para agora. Então a diretoria do Fluminense sabia que o Ganso não estaria 100% para a disputa do Mundial. Era muito claro, muito claro. E mesmo assim, escolheu não contratar um substituto para o Ganso. Nós estamos vendo o resultado disso tudo agora, porque o Renato ele olha para o banco e ele pensa assim, caramba, eu preciso de um jogador que ache passes diferentes, que ajude o time a furar a barreira imposta pelo meu adversário. O Renato olha para o banco e só tem o Ganso, porque o Fluminense não contratou um meia para substituir o Paulo Henrique Ganso esse ano. E a gente precisa ser também honesto, pessoal. A gente precisa ser honesto. Você que está aqui me assistindo, você pode gostar do Ganso, pode não gostar, mas a honestidade é essencial para que a gente faça uma análise assertiva daquilo que acontece em campo. Tem muita gente botando o gol que o Fluminense levou somente na conta do Ganso. O Ganso perdeu a bola na área do Ulsan, ou na entrada da área. A bola vai para o lado direito, o Freitas não controla o duelo com o adversário, deixa o adversário efetuar o cruzamento, o Fábio sai mal do gol, e o Guga não efetua uma recomposição eficiente. Então, sejamos justos na análise. O Ganso errou? Sim, mas a culpa do gol não pode ser somente dele. Outra coisa muito importante, pessoal, não podemos confundir recurso com displicência. O Ganso não foi displicente no lance. Ele utilizou um recurso, coisa que ele faz praticamente em todos os jogos. Às vezes acerta, às vezes erra, é do jogo. Se ele acerta o que ele tentou, ele deixaria o companheiro numa posição muito boa para finalizar. Ele errou, é do jogo. Mas isso não é displicência, isso é recurso. O Ganso já acertou esse tipo de jogada várias e várias vezes. Mas é justamente por isso que ele está ali. É para tentar o lance diferente, para tentar o passe diferente. Mas não podemos tolir o Paulo Henrique Ganso. É claro que ele não vai poder fazer isso dentro da área do Fluminense. Agora, a gente está falando de uma jogada de ataque. A gente está próximo ao gol do adversário. Tem que tentar mesmo. E aí o Fluminense precisa, se perder a bola, controlar as transições do adversário. Então é muito importante a gente contextualizar a situação do Ganso, assim como é importante a gente contextualizar a situação do Cano. O Cano acabou de voltar de lesão. A última partida do Cano tinha sido em abril. Ele volta de lesão, entra contra o Borussia e entra ontem contra o Ulsan. É um jogador que está longe do ritmo de jogo ideal. Aliás, era uma coisa que o Fluminense também tinha que ter observado lá no início da temporada. Porque agora o Cano está voltando de lesão. Mas lá no início da temporada, o Cano já era um jogador de idade avançada que não havia feito um bom 2024. Então, a diretoria do Fluminense vende o Cauã e, ao invés de investir em um atacante de bom nível para ser titular,
aqui entre a gente, pra mim deveria ter contratado 2 atacantes, mas beleza, não tinha possibilidade, então vamos atrás de mais um atacante de qualidade, um cara que tenha condições de ser titular, porque nós não sabíamos como seria a temporada do Cano. E agora nós estamos na seguinte situação: temos um atacante sem nível para jogar no Fluminense, sem confiança, porque ele não consegue nem mais chutar a gol. O Everaldo, ele até consegue dar prosseguimento a certas jogadas. Hoje, ele está sendo mais competitivo do que o Cano, porque ele está melhor fisicamente do que o Cano. Mas é um jogador, um camisa 9, que não chuta gol. E aí, do outro lado, você tem o Germancano, com 37 anos, voltando de lesão, também não está bem. Tudo que nós estamos sofrendo agora é consequência do planejamento feito lá em janeiro. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e dar pancada no Ganso, dar pancada no Everaldo, dar pancada no Cano. Mas os principais responsáveis pelo que vem acontecendo são as pessoas que tomam as decisões. Pro bem e pro mal, né, pessoal? É pro bem e pro mal. Só pra fechar essa questão envolvendo a escolha do Renato Gaúcho e o Ganso, algumas pessoas vão falar: ah, Laranja, mas ele colocou o Nonato e o Nonato foi importante. Fez o gol e o Fluminense melhorou na partida. Sim, mas como é que foi o gol do Fluminense? Foi um gol em transição. O Fluminense consegue efetuar a roubada de bola, acelera, o próprio Nonato que fez a roubada pisa na área e marca o gol. No primeiro tempo, pessoal, do jeito que o San estava fechado, o Fluminense não teve em nenhum momento essa oportunidade. O San não tentava sair. O San simplesmente chutava a bola para frente. Nas 2 únicas vezes que eles saíram, acabou acontecendo o gol. Então o Fluminense não teve oportunidade de transitar para o ataque. O Fluminense ficou ali em organização ofensiva praticamente o tempo todo. Então o Nonato, ele é um jogador que vai bem, passando da linha da bola, fazendo infiltrações. Ele não teria oportunidade de fazer isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o San estava um pouco mais confortável no jogo, um pouco mais seguro, até mesmo confiante de tentar jogadas diferentes. E numa dessas, a gente consegue roubar, acelera e faz o gol. Então, eu bato muito nessa tecla aqui no canal sobre o contexto. O contexto é tudo no futebol. A gente precisa analisar o contexto sempre. E você que está aí, eu quero saber a sua opinião, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito disso tudo. Na opinião de vocês, o Renato errou na escalação? Deveria ter começado com o Nonato desde o início? Como que vocês observam essa questão da diretoria do Fluminense lá no início do ano? É uma coisa que a gente tem sempre que considerar. A todo momento, nós sofremos as consequências das ações passadas. Isso no futebol e na vida. E a gente está sofrendo uma consequência agora, especificamente em relação a esse caso, mas quero saber a opinião de vocês. Coloca aí. Continuando, pessoal, o Fluminense leva o gol de empate e logo depois, ali no final do primeiro tempo, leva o gol da virada. Um verdadeiro caos. E como que saiu o gol, meus amigos? Mais uma vez, em transição. Só que dessa vez o Fluminense perde a bola no seu campo de defesa. O Hércules perde a bola no meio de campo, vem a transição, cruzamento para a área, o Freitas corta mal, o jogador que estava próximo ao Freitas ali dentro da área dá um passinho para trás, o Freitas não se liga, vem o cruzamento, e aí esse atleta cabeceia completamente sozinho, dá ali uma espécie de peixinho indefensável para o goleiro Fábio. E aí, meus amigos, foi, como eu disse, o verdadeiro caos, né? Porque o Fluminense vai para o intervalo em desvantagem, e quando volta para o segundo tempo, a gente viu que o Fluminense estava extremamente nervoso. O time do Fluminense perdeu durante um tempinho ali a cabeça. Dava para ver que os jogadores estavam ansiosos, sem confiança. Parecia que a gente estava nos acréscimos do segundo tempo. E o San, vendo que o Fluminense estava extremamente inseguro, começou a gostar do jogo. Começou a se lançar mais para o ataque. E foi ali um início de segundo tempo bem tenso para a torcida do Fluminense. No intervalo, o Renato faz 2 substituições, tira o Kevin Serna para a entrada do Keno e tira também o Ganso para a entrada do Everaldo. Ou seja, o Fluminense foi ali para um 4-4-2, um 4-2-4 na fase ofensiva, com 2 homens de área, né? E o Arias, ele flutuou muito durante todo o jogo, né? E no segundo tempo a gente via o Keno mais preso realmente pelo lado esquerdo como um ponta e o John Arias flutuando a todo momento. O Keno começou a levar vantagem
em algumas jogadas ali pelo lado esquerdo. O Fluminense começou a voltar para a partida e aos 59 minutos o Renato mexe novamente. Tira o Martinelli e coloca o Nonato. E o Nonato, com pouquíssimos minutos em campo, faz o gol e recoloca o Fluminense na partida. Como eu disse para vocês anteriormente, foi um gol de transição. O Nonato efetua a roubada, toca, sai para receber, faz a infiltração e consegue chutar ali da entrada da área. Um belo gol do Nonato. Garantiu o empate para o Fluminense e depois daí o Fluminense ganhou confiança novamente, foi para cima do Ulsan e as coisas começaram a acontecer. Logo depois, bola parada para o Fluminense, bate e rebate dentro da área, a bola sobra para o Germancano, ele chuta, só que chuta muito mal. E é aquilo, né, galera? Quando é pra ser, não tem jeito. Porque o chute errado do Germancano vira uma assistência. Porque a bola vai na direção do Freitas e o zagueiro tricolor faz o terceiro gol do Fluminense, o gol da virada. E o futebol é fantástico, porque ele a todo momento te dá a oportunidade de reescrever uma nova história dentro da partida, de dar a volta por cima, de fato. E foi o que aconteceu com o Freitas, porque ele participa dos 2 gols do Ulsan, mas o futebol é maravilhoso, o futebol te dá essa possibilidade, e que bom que o Freitas conseguiu dar a volta por cima, porque é um jogador que nas últimas partidas foi bem, né? Contra o Borussia, por exemplo, ele fez uma partida muito boa, então foi legal ver o Freitas dar a volta por cima e marcar ali o gol da virada tricolor. E depois, meus amigos, veio o gol do alívio, né? O John Ares recebe dentro da área. O John Ares é muito bom nessa jogada. Ele é um jogador que aproveita muito bem o espaço às próprias costas, então ele tem facilidade para girar. Ele gira, a bola fica no pé esquerdo dele, sem problema algum, né? É um jogador que tem muito recurso. Cruza de perna esquerda na cabeça do Keno. Keno faz o cabeceio perfeito e marca o 4º gol do Fluminense, como eu disse, o gol do alívio, e garante a vitória tricolor e garante a primeira colocação do grupo. Um jogo que foi muito mais difícil do que deveria. O Fluminense acabou complicando a partida contra o Ulsan, mas no final das contas valeu muito pela capacidade de recuperação que o Fluminense demonstrou durante o jogo. Isso é muito importante no futebol. Você vai, às vezes, se deparar com situações adversas, com situações complicadas no jogo, e é muito importante que você tenha capacidade para dar a volta por cima. Que você tenha capacidade para superar as adversidades que um jogo de futebol impõe. O futebol não é um cálculo matemático. Todo mundo achou que o Fluminense fosse passar por cima tranquilamente do Ulsan, e não foi assim, né? Aliás, é a cara do Fluminense, né? O Fluminense faz a partida que fez contra o Borussia, e aí ontem vence com dificuldade o Ulsan. Quem é tricolor sabe do que eu tô falando, né? Não era nem muito difícil de prever isso, mas enfim, no final das contas valeu pela vitória. E agora vamos para cima do Sundowns para garantir a primeira colocação no grupo e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo e, por favor, não se esqueça que correr qualquer um corre, jogar futebol é mais complicado. Tamo junto, saudações tricolores, valeu!